Olá, olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Espaço Mané. Espero que estejam bem. Todos os crentes, descrentes, ateus, agnósticos, ou como é que se chama. Todos os moabitas, todos os amalequitas, todos os judeus, os heteus, os cananeus, os jerbuseus e todos os eus desta vida e todos aqueles que têm no seu apelido a palavra eu. Até esses são bem-vindos. E pronto, é isso. Espero que estejam bem. Meus amigos, como podem ver, não só já pelo título, pelo cover e tal, isto vai ser um bocadinho diferente. O vídeo de hoje não vai ser uma mensagem, não vai ter um conteúdo propriamente bíblico, portanto, mais uma vez, vai para uma playlist à parte que eu não quero estar a misturar. E por incrível que pareça, nem sequer eu estava à espera. Isto foi mesmo. Eu não estava à espera disto. Eu não estava mesmo nada à espera realmente de eu chegar ao ponto de fazer aquilo que eu vou declarar aqui: um React 3. Fogo. React 3. Eu espero não ter muito mais Reacts 4, 5, 6, 7, 8 e por aí fora, porque eu não quero concorrer com o Fast and Furious. Mas nem muito menos com o Festival de Talentos de algumas organizações, né? Porque isto eu quero, a ver se pá, deem-me sossego. Terceiro, já vou no terceiro, ok? Eu quero fazer isto uma trilogia só, ok? A mensagem de hoje ela trata acerca ainda do mesmo assunto que tinha ocorrido há meses atrás com uma reportagem que houve na RTP, chamada A Prova dos Factos, que tinha sido uma reportagem, uma espécie de entrevista a 4 ex-missionários da Igreja Maná. E se bem se lembra, eu fiz um React, fiz um React 2 e pá, olha, e hoje parece que estou a fazer vou ser obrigado a fazer um React 3, porque o que é que acontece? Vem a meu conhecimento. Alguém me mandou, e já agora um ganda props, um ganda props, assim mesmo a calão, sem R's, ganda, um bué da bué. Um alta props para quem me mandou um documento que se tornou público, que é o quê? Ora, no dia 9 de junho houve a reportagem, dia 10 houve o comunicado dessa associação e consequente react até da minha parte, cujo eu e mais uns amigos meus andámos a espalhar nas redes sociais, e bem, e é assim que tem que ser. Já acho que até já falei sobre essa mensagem sobre sacudir o pó, porque tem que ser mesmo assim, a gente não pode aceitar, não é aceitável, não é aceitável. E a Bíblia é para se cumprir. Mateus 18 não é só para pastores, tá bom? É para crentes. E sobretudo quando já houve a tentativa de tratamento em privado. E essa é que é também a premissa de Mateus 18. Mas como eu disse, eu não vou hoje falar muito de questões bíblicas. Vou colocar isto na playlist de trafolhices de igrejas. Porque o que é que se passa? Então, dia 10, como eu disse, houve o react e o comunicado. E claro, vocês que, ou pelo menos para quem ouviu o react, ou os reacts, e mesmo o próprio comunicado em resposta à reportagem por parte da organização religiosa, vamos chamar whatever, toda a gente pensou, bem, eles se calhar ouviram e vão ter em consideração e se calhar vão reconhecer que estiveram errados. E vocês se calhar pensaram isso porquê? Porque o comunicado por parte da mesma organização e do líder daquela organização foi apagado. E vocês pensaram mesmo se calhar que eu pensei, o homem deve ser arrependido. O homem deve ter feito uma análise. Não, isto, ok, pronto, eu vou-me arrepender. Eu
eu realmente não, isto aqui não é totalmente verdade, é melhor é apagar, porque Deus realmente perdoa. Se a pessoa reconhece, perdoa, seja qual for a coisa mais, mas o problema é arrepender. E eu pensei, ele apagou é porque arrependeu-se. Eu pensava isso, até eu receber o documento que eu hoje vou apresentar, que o que acontece? Esta organização, este grupo de pessoas, não só não deu ouvidos, não só não se arrependeu, como toca no dia 9 de julho, desculpem, de 6 de julho, ou seja, quase um mês depois, decidiram fazer uma queixa contra a RTP. Junto da ERSE, para quem não sabe, a ERSE é a entidade reguladora da comunicação social, é precisamente o significado da sigla. Fizeram uma queixa à ERSE contra a RTP. E logo aí já existem bastantes ironias, não é? Porque até parece que a RTP é uma entidade, não é que sejam isentos, não é? A ERSE serve mesmo para obviamente, regulamentar os diversos canais de televisão e de comunicação social. Mas fica ao pormenor de que é preciso ter uma grande taxa de basófia para fazer uma queixa contra uma entidade que está habituada a estar na comunicação social, ou seja, passar informação para o público há 40, 50 anos. Ou seja, se há coisa que eles mais percebem é daquilo que podem ou não podem fazer. E é preciso um gajo, é preciso um indivíduo estar mesmo com uma grande basof, com uma grande confiança, tem que ter uma data de provas para fazer uma queixa contra a RTP, alegando qualquer tipo de violação. É preciso ter uma grande bagagem, um grande props. Desculpa lá, eu estou a falar assim à calão, que é só para vocês, para isto ficar um bocadinho mais giro. Acho que até porque o documento que eu vos vou ler tem muita linguagem corrente e cuidada, e portanto eu fico, eu estou a tentar dar uma linguagem um pouco mais jovial para vocês ficarem um bocadinho mais divertidos, porque isto pode demorar. Eu vou então, porque o que eu vou fazer é ler este despacho convosco. Eu quero ler este despacho porque eu já vi apenas o rodapé, ou seja, a parte final, o resultado do despacho, mas comecei apenas pelo cabeçalho. Mas eu não li os pontos, todos que estão lá no meio, e aquilo são umas 17 ou 18 páginas. Eu vou tentar ser rápido, mas eu acredito que o vídeo possa ficar longo ainda assim, até porque eu tenho a sensação, meus amigos, que eu me vou divertir imenso. Estou com uma pequena sensação. Dado o resultado final, eu sinto, é um sentimento, não sei, não é Deus, é um sentimento, é um testemunho interior, cá dentro. Vocês já ouviram falar essa do testemunho interior? Eu um dia hei de falar essa do testemunho interior, que também é muito boa. Eu estou com uma pequena sensação, não sei, que me vou divertir imenso com este momento. Estou com uma pequena sensação, sobretudo depois do meu react. Eu estou com uma pequena sensação, mas isto sou eu. Eu normalmente não... Enfim. Então, eu quero partilhar convosco o documento e vou ler. Está bem? A queixa por parte da Igreja Maná à ERSE e vou ler os pontos que eles queixam, não é? Porque eles obviamente tiveram que criar uma argumentação justificável. Para se fazer uma queixa tem que haver pontos que achem relevantes. Depois, eu acho que existe... Deixa-me cá ver. Pois, exato. E depois existe a resposta por parte da RTP e depois existe a deliberação final por parte da própria ERSE, depois de ouvir as duas partes. Então, eu vou ler isto tudo, ponto a ponto. Está bem? Pronto, espero que se divirtam. Meus amigos, vou então ler Queixa de Maná, Igreja Cristã de Jorge Tadeu e de Jorge Tadeu. Já aqui, uma coisa que eu também vou fazer aqui apontamentos, porque é o seguinte, eu tive conhecimento muito recentemente dos títulos que este senhor tem. Isto é uma coisa muito fixe. Porque está errado, só que já está mal. A ERSE não está a tratar o excelentíssimo
não, este indivíduo pelos títulos que merece. Presidente, fundador, apóstolo, com uma visão irreverente e estruturada, conhecedor, viajante e conselheiro de líderes, de grandes empresários e de chefes de Estado. Chefes de Estado. É o título deste indivíduo que decidiu fazer uma queixa contra a RTP e fica, aliás, o pormenor, ele como conselheiro de líderes e de grandes empresários, e pressupõe-se de empresas, se calhar parecidas, vamos chamar como empresas como a RTP, não sei, digo eu, e de chefes de Estado mesmo. Ele é conselheiro de chefes de Estado. Ele como conselheiro, ele decidiu fazer então esta queixa. Ora, como conhecedor e viajante, este título também de viajante é muito bom, eu gostei bastante deste título de viajante. Eu nem sabia que tinha este título também. Eu vou mudar o meu cartão de cidadão, eu vou pedir até para fazer o update. Pá, eu peço imensa desculpa, porque eu não consigo lidar isto. É tanta coisa que eu não consigo tirar a insolência e o sarcasmo. Eu sei que pode não ser o mais cristão, eu também tive um comentário, uma crítica nesse sentido recentemente, até por parte de um jovem, e que eu respeito, até lhe dei o certo elogio, mas eu não consigo mesmo evitar a insolência e o sarcasmo perante tanta mixórdia de porcaria que eu vejo. Pá, peço imensa desculpa. Mas vamos continuar. Contra a RTP por violação do dever de rigor informativo, do direito ao bom nome, e é o seguinte, realmente toda a gente tem direito ao bom nome. Bem, eu vou ler isto. Do direito ao bom nome e reputação e do direito à reserva da intimidade da vida privada no programa À Prova dos Factos, emitido no dia 9 de junho. Só falando desta questão do direito ao bom nome, é o seguinte, toda a gente tem direito ao bom nome, mas ninguém tem garantia de ter bom nome. Existe uma diferença mesmo a nível de direito entre a palavra direito e garantia. E isto serve para tudo. Eu ainda nem sequer vi a palhaçada de episódios que estão a preparar acerca do direito à habitação, o direito à resistência, o direito àquilo. Mas eu só quero dizer que existe uma diferença entre a palavrinha direito e a palavrinha garantia. Eu só estou a dar uma preparaçãozinha, porque é o seguinte, eu não sou advogado, mas como eu disse, eu percebo algumas coisinhas, porque tive que estudar por outros motivos, e quero só dizer que não se armem palhacitos em andar e reivindicar casas porque a lei diz que tem direito a isto e aquilo e aquilo outro. Você tem direito a muita coisa. Garantia é outra. É que você é uma coisa completamente diferente. Uma coisa é você ter direito, outra coisa é ter garantia. Ok? O facto de você ter direito não é automaticamente lhe concedido. Você depois tem que cumprir os requisitos para ter esse direito. Para preencher esse direito. E eu sinto, é um feeling que a entidade reguladora para a comunicação social vai dar esta resposta. Eu estou com esse feeling. Mas, atenção, eu não sei. Bem, vamos continuar. Vai, vou saltar até porque a parte aqui do assunto, a parte aqui que diz assunto é igualzinha ali ao cabeçalho, ok? Então vamos passar já aqui para os pontos. Queixa. Deu entrada na ERSE, eu vou aqui já resumir. Deu entrada na ERSE no dia 6 de julho de 2023 uma queixa de Maná Igreja Cristã e do Conselheiro... vou ser sério. Igreja Cristã e do Jorge Tadeu, queixosos, contra a RTP, denunciada por violação do dever do rigor informativo, do direito ao bom nome e reputação e do direito à reserva de intimidade da vida privada no programa À Prova dos Factos, emitido no dia 9 de junho. Portanto, de uma forma muito breve, a queixosa, a Igreja Maná e o Sr. Jorge Tadeu alegam que a RTP violou o direito ao bom nome, o direito ao bom nome e reputação. E o direito à reserva de intimidade da vida privada. Portanto, é isso que originou esta queixa. Ok? Eles consideraram isso. Pronto. E nós vamos
ler para nós identificarmos aqui onde é que pronto, se isso se verificou. Ponto 2. Alegam os queixosos que no dia 9 de junho, pelas 21 horas, a RTP1 transmitiu o episódio 19 da temporada 2 do programa Prova dos Fatos, que até ao minuto 18, fantástico, visou a Maná, a Igreja Cristã e Jorge Manuel Guerra Tadeu. Bom nome. 3. Refere que, logo no início do programa, a Igreja Maná é acusada de praticar a escravatura, assediar os seus voluntários, utilizar centenas de pessoas como mão de obra barata e retirar-lhes as liberdades individuais. Portanto, a queixosa, a Igreja Maná, denuncia que foi acusada, ao longo da peça, de praticar a escravatura, assediar os seus voluntários e utilizar centenas de pessoas como mão de obra e retirar-lhes as liberdades individuais. Portanto, eles ficaram ofendidos por essa insinuação ou acusação. Enfim, a palavra aqui usada, o verbo é acusar. Bem, ponto 4. Diz que na reportagem se afirma que há um clima de terror de voluntários, isto está entre parênteses porque isto é dito nas voz off ou por parte das testemunhas. Há um clima de terror de voluntários que são forçados a viver sobre o domínio absoluto do fundador da Igreja, o auto-intitulado Apóstolo Jorge Tadeu. Ponto 5. Mais disse que, ao longo da reportagem, são utilizados intencionalmente adjetivos e frases pejorativas como escravatura, assédio moral e escravidão, ditadura, exploração, jornadas de trabalho penosas, falta de condições laborais, fome durante a pandemia, ataques às liberdades individuais, vítimas de lavagem cerebral, vítima de verdadeira opressão, abuso e exploração, métodos da Igreja Maná para pôr a máquina a funcionar a troco de pouco ou quase nada. Verdadeiro pesadelo a que ficam agarrados durante anos sem conseguirem vislumbrar uma escapatória. A situação de alguns voluntários raia a pobreza extrema. Eu jurava que extrema era com X. Olha. Corrijam-me. Eu vou procurar isto depois. Extrema não é com X. Pobreza extrema. Queres ver que isto deve ser o acordo ortográfico com os brasileiros, certeza. Bem, enfim. É o que dá. Dar a língua aos políticos em vez de dar a pessoas que estudam. Enfim. As denúncias são chocantes e revelam alegados atropelos às liberdades individuais. O controle foi ficando cada vez mais intenso ao ponto de chegar a um nível quase asfixiante. Atenção, estes pecados que eu estou a ler, como vocês podem ver, estão entre parênteses, isto são retirados por parte da reportagem. Foram ditos por parte dos jovens ou foram repetidos por parte do jornalista. Eu estou a utilizar bem as expressões corretas, repetidos ao longo da peça. Portanto, por outras palavras, a Igreja Maná ficou muito magoada, muito aborrecida com a utilização deste tipo de frases ou expressões ou adjetivos. Aliás, como diz aqui, adjetivos, exato, até está aqui, adjetivos e frases pejorativas. Eu não sei qual era a outra forma que eles ponderavam que eles fossem descritos. Não sei. Eu posso fazer aqui um exercício. Não vou fazer porque senão isto vai ficar enorme. Eu posso aqui espremer isto e ficar isto muito giro. Mas vá. Ponto 6. Considera haver um expresso teor. Isto é a Igreja Maná que acha que considera que há um expresso teor insultuoso e ofensivo na reportagem onde se produzem e reproduzem afirmações, imputações e juízos que espelham uma forte animosidade contra Maná, a Igreja Cristã e o Apóstolo Jorge Tadeu e cujo sensacionalismo a RTP1 não podia razoavelmente ignorar. Ou seja, o que
eles estão aqui a dizer no ponto 6 a RTP tinha a responsabilidade de não deixar este tipo de frases que foram maioritariamente utilizados pelos jovens passarem para público. Eles estão a querer dizer que a RTP devia ter, eu não sei qual é, o que é que eles queriam. Queriam que a RTP censurasse a liberdade de expressão das próprias testemunhas, é isso? Não estou aqui a bem perceber. Mas é isso, é o que eles estão a dizer. Eles acham que, de uma outra forma, ou seja, que a RTP não devia ter ignorado, ou pelo menos devia ter controlado as expressões que foram utilizadas. É um pouco mais isto. É à volta disto que o ponto 6 quer dizer. Ponto 7. Entende que essa hostilidade é fortemente alimentada por toda a reportagem. E é aqui que não só coloca as testemunhas, não só visa as testemunhas, como até os próprios jornalistas ou mesmo as voz-offs da reportagem. Ou seja, todas as vozes, inclusive as dos jornalistas, já estão aqui visadas. Essa hostilidade é fortemente alimentada por toda a reportagem. E que de forma tendenciosa se posiciona com as alegadas vítimas, e isto já é uma coisa grave, e isto é uma coisa grave de se estar a acusar. Porque aqui basicamente a instituição e o indivíduo está a acusar a RTP de se ter colocado do lado das testemunhas e basicamente ter dado palmadinhas nas costas do coitadinho. Basicamente é isso. É um pouco isso e ter dado força àquelas testemunhos. Por outras palavras, acusa de forma indireta a violação do código deontológico. Porque quem não sabe, a comunicação social não pode ou não deve. Às vezes fazem isso, infelizmente. Eu tenho uma posição até bastante hostil em relação à comunicação social. Só que a questão é que eu tinha dito especificamente no React que isto tinha sido uma reportagem, não tinha sido uma notícia. E é uma pena eu ter dado um react de quase 1 hora a explicar precisamente isso, e no dia 6 de julho, ou seja, um mês depois, decidem. É uma forma extremamente indireta de violar o seu próprio bom nome, dizendo: pessoal, nós somos estúpidos, tem uma porta. Bora ignorar totalmente aquilo que nós ouvimos de um gajo que por acaso é desconhecido, mas que até fazia todo o sentido. Pá, aquilo não era. Aquilo não houve a manipulação de informação. Aquilo era uma reportagem, tinha-se dado ouvidos aos rapazes e raparigas. Podiam ter pensado isto, mas pronto. Enfim. Presença com as alegadas retrata desprimorosamente a maná igreja cristã e o apóstolo Jorge Tadeu como a máquina, o império, o ditador, o líder máximo, autoritário e narcisista, etc. São realmente as expressões que foram usadas pelos jovens. Ponto 8. Aduz que a reportagem foca-se numa alegada organização e funcionamento interno dos visados que nada têm de verdade. Eu vou ler. A ERS está a dizer que a Igreja Maná, aquela reportagem foi feita focou-se numa alegada organização e funcionamento interno cujo os visados não disseram a verdade. Ou seja, nada tem de verdade aquilo que os visados, aquilo que... Ponto 8. Aduz que a reportagem foca-se numa alegada organização e funcionamento interno dos visados que nada têm de verdade. Ficando bem claro, atenção que esta expressão, bem claro, é na perspectiva da Igreja Maná. Ficou bem claro na perspectiva deles. Que o programa e os seus jornalistas se escondem. Desculpem lá, só uma parte. O departamento jurídico da Igreja Maná teve a coragem de utilizar estas expressões, ficando bem claro, e que os jornalistas se escondem. Utilizaram mesmo estas expressões na queixa? Sério?
Eu não sei onde é que aprende. Enfim, enfim. É que repara, fazer uma queixa dizendo ficou bem claro, é a mesma coisa que dizer assim, pá, vocês da ERC e da RTP, vocês comem gelados com a testa. Começam logo aqui por começar. Vocês estão-lhes a dar um atestado de estupidez a eles. Ficou bem claro, quer dizer, só ficou bem claro para vocês. Não ficou bem claro nem sequer para a própria RTP quando ouviu as testemunhas ainda antes da peça ir ao ar. Só ficou bem claro para vocês. Só ficou bem claro para a Igreja Maná. Só ficou bem claro que aquilo realmente nada tinha de verdade. Ficou claríssimo. E mais, ainda ficou mais claro que os jornalistas se escondiam atrás daquilo tudo. Eu pergunto qual era o interesse dos jornalistas que tiveram por trás da peça em ficar ali fisgados na Igreja Maná. Aliás, se estivessem tão fisgados, eu nem sei porque é que não saem mais notícias vossas. Atrás de alegados relatos para criar suspeições e atacar diretamente a Maná, a Igreja Cristã e o apóstolo Jorge Tadeu. E cá está, olha, exato, eu não tinha acabado aqui o parágrafo. Eu fico a pensar o que é que aqueles jornalistas da RTP ficaram a dizer, pá, acordaram amanhã, não sei, foram tomar um pequeno almoço ao Mac e disse, pá, sabes o que apetecia mesmo? É atacar a Igreja Maná. E agora? Epá, eu tenho uns amigos que trabalharam lá. Epá, desculpem lá, isto ficou bem claro que o programa e os seus jornalistas se escondem atrás de alegados. Ficou bem, como é que fica bem claro, só na vossa perspectiva? Vocês são os únicos que estão bem, certeza. Isto é tudo estúpido. É tudo estúpido, mesmo vocês. Vocês não são, não é. Nem há Cristinas aí, nem nada. Ponto 9. Defende que a liberdade de expressão, isto é, a ERSE recebeu esta informação que a Igreja Maná utilizou realmente o conceito da liberdade, ou seja, a questão da liberdade de expressão, a liberdade de informação e a liberdade de imprensa não são a liberdade de insultar, mentir e manipular a opinião pública em favor do que se gosta e em detrimento e prejuízo do que não se gosta. Eu acho que em relação ao mentir, sobretudo o insultar, eu não sei onde é que está o insultar. Não sei mesmo onde é que está o insultar, porque as expressões que foram usadas foram o que eles encontraram para descrever a situação em que viviam. A questão do mentir é grave, porque se é mentira, então tem que se investigar, não é? Se houve manipulação da opinião pública, também acaba por ser ridículo, mas a parte mais ridícula é quem o diz, quem está-se a queixar. Ou seja, eles estão a queixar-se de que a RTP manipulou a opinião pública. Ou tentou manipular a opinião pública. Porém, é muito engraçado quando se vai ver certos conteúdos que eles mesmos reproduzem. Vocês querem falar sobre manipular a opinião pública? Eu acho que, se fosse a vocês, não sei, digo eu dava uma vista de olhos no vosso, como é que é? Aquela minissérie Fake News. Pá, muito, muito bom. Vocês não manipulam nada a opinião pública. Vocês não fazem nada disso. Aliás, nem fazem nada disso nessa série, nem fazem nada disso a todas as sextas-feiras à noite e aos domingos de manhã. Em favor do que se gosta e em detrimento e em prejuízo. Lol. E em detrimento e prejuízo do que não se gosta. Ok. Vamos continuar. Ponto 10. Continua dizendo que essas liberdades também não são liberdade de criar sensacionalismos e suspeições com acusações sem provas e sem respeitar o princípio do contraditório e da presunção de inocência. Ou seja, por outras palavras, a Igreja Maná, como argumento, disse a liberdade de expressão não é liberdade para criar sensação. Eu ainda não percebi o que é que eles querem dizer com sensacionalismos. Não sei onde é que está o sensacionalismo ali da peça, da reportagem, mas ou suspeições com acusações sem provas. Eu ainda não fui mais à frente, mas eu lembro-me e ficou bem explícito na reportagem que houve a tentativa por parte da RTP
em adquirir provas diante de vocês. Tentou falar convosco. Eu lembro-me disto. Aliás, eu vou deixar eu vou deixar a reportagem, isso está na RTP Play. Eu vou deixar aqui o link outra vez, para a malta dar uma vista de olhos, porque eu ia jurar que lembro-me da RTP ter procurado provas. Eles é que rejeitaram, a Igreja Maná é que rejeitou sempre qualquer tipo de argumentação e de dar de facto a sua versão. Existiu várias tentativas. Pelo que eu percebi, houve a tentativa, não só quando eles vão lá, quando é a tentativa, e acho que houve até e-mails enviados. Não sei, fica com essa ideia. Ponto 11. Refere que... e só terminando, e que a RTP devia presumir, primeiramente, a inocência da Igreja Maná. Isto é assim, não tem que presumir a inocência nenhuma porque não foi uma reportagem, isto não foi um julgamento a tribunal. Está bem? Não tem que presumir nada. Eles deram informação com base nos factos que tiveram. Isso parte, se vocês são inocentes, são culpados, isso eles não têm nada a presumir, não é o trabalho deles. É verdade. Eles tentam adquirir informação de um lado e do outro. Só têm de um lado, o outro recusou-se. Aliás, só o facto de terem recusado dar informação já torna a vossa posição comprometedora. Uma questão psicológica. Isto é assim no dia a dia. Porquê que não diz? Não? Alguém vai ter comigo assim: olha, vimos-te a roubar. E eu não vou ficar calado. Eu obviamente vou dizer: não, desculpe lá, roubaram. Eu não roubei coisa assim nenhuma. Você está a confundir com outra pessoa qualquer, parecida comigo. E você de imediato diz: eu nesse dia nem sequer estava ali. Ou seja, você até apresenta, até provas, se for preciso, com uma acusação desse género, você até apresenta provas do que é que você estava a fazer ou não estava a fazer para não ter feito aquilo que lhe estão a acusar. Você diz: não, eu ali estava a assaltar. Como assim? Então eu estava num restaurante com um amigo meu. Pronto. Você de imediato tem uma resposta. Não é? Se eu não responder, aí eu se calhar, não sei, digo eu, fico uma suspeição à minha volta e que é fácil de se ter, não sei, digo eu. A própria RTP, vocês mesmos criaram a vossa suspeição, o vosso orgulho, a arrogância, não responde a estes indivíduos. Mesmo a própria vossa arrogância, que vocês fazem isso até com os irmãos, mesmo na vossa casa, vocês quiseram fazer isso com a RTP e agora deram-se mal. É um espírito cá aí. Não responde a isto. Aquilo que devem responder, não respondem. Aquilo que... whatever. Ponto 11. Refere que são relatados factos de conhecimento público de forma errada. Pronto. Basicamente repete aquilo que já tinha dito. Ou seja, eles acham que aquilo que foi apresentado era tudo mentira. Ponto 12. E que são feitas acusações graves de escravatura, assédio, ameaças, coação, outros tipos de ilícitos sem que tenha existido ou exista qualquer sentença ou processo judicial em curso a esse respeito. Meus amigos, na própria peça, os jovens mostra que eles tinham tentado ir à polícia, mas a forma como vocês têm construída certas e determinadas leis não permite nem sequer os próprios missionários de entrar por essa via judicial. Não sei se me faço entender. Para que pudesse existir até uma investigação por parte, não sei, digo eu, de uma entidade credível, não sei, talvez Ministério Público, e verificar se realmente vocês dizem a verdade ou se é mentira. Eu adorava. Aliás, eu suspeito que vocês até se calhar até poderiam saber quem é que são as pessoas que foram para a televisão fazer isso. Se vocês tivessem essa proatividade de fazer uma acusação, uma queixa-crime a esses jovens, vocês automaticamente já provocavam o Ministério Público a ouvir as duas partes. E aí iriam provocar também o Ministério Público a verificar também a vossa casa. Por isso é que eu pergunto, porquê que vocês não fazem uma queixa-crime? Porquê que vocês não fazem queixa-crime a quem vos denuncia?
Não é? É um bom pormenor. Porquê que vocês não são os primeiros a fazer queixa-crime? Porque vocês depois vão ser alvos de investigação. E aí é que é um problema, não é? Bem, ponto 13. Para a ERSA é uma coisa. Para entidades como, por exemplo, fazer Bem, ponto 13. Alega que os factos foram propalados falsamente, como dizer que a RTP tentou falar... Alega que os... isto é importante, acho eu. Alega que os factos foram propalados falsamente, como dizer que a RTP tentou falar insistentemente com a Igreja Maná por e-mail, por telefone e também de forma presencial, mas rapidamente percebemos que dali de dentro nem uma palavra seria dita. Ponto 4. Ou seja, por outras palavras, a Igreja Maná diz que essa expressão utilizada por parte da voz off da reportagem, a RTP tentou falar insistentemente, diz que isso foi também tendencioso, vamos chamar assim, ou seja, foi falso. Eles têm dito isso, que a RTP ao ter dito isso. Ponto 14 então. Refere desconhecer. Ponto 14. Refere desconhecer. A Igreja Maná desconhece quais as vias de e-mail e telefone utilizadas para contactar a Maná Igreja Cristã, visto que não chegou a quem de direito qualquer informação a este respeito. Eu se estou a perceber bem, este ponto 14, a Igreja Maná diz que não recebeu nenhum e-mail ou telefonema antes da reportagem para prestação de declarações. Ou se chegou, não chegou a quem de direito. Isto é preciso aqui desmistificar, porque é o seguinte: se não chegou de todo, aí se calhar o problema é mesmo da RTP, porque então não contactaram. Se não chegou a quem de direito, meus amigos, a RTP não tem culpa nenhuma. A RTP nem nenhuma entidade terceira tem responsabilidade em saber como é que é redirecionado os e-mails externos. E-mails ou contactos externos. A RTP está-se pouco animando. É como nós como clientes. Imagina, você vai a uma loja e diz, olha, eu fiz uma reclamação e assim, pois, mas acho que isto não chegou à pessoa certa. E você diz, mas eu tenho alguma coisa a ver com isso? Eu fiz reclamação no sítio certo. Ok? E a pessoa, pois, mas sabe que isto não chegou ao departamento, você vai ter de fazer outro. Claro que não, não é? Claro que isto não funciona assim. De imediato eu sei como é que eu agiria. Uma entidade não me diz assim, não me vai dizer a mim, pois, isto cá dentro isto não funciona muito bem. Isto não chegou ao sítio certo. Pois, mas isso não é um problema de quem fez de quem tentou contactar. Isso é um problema da organização por parte da própria empresa. Como é que é feito ou não é feito. Como é que é organizado entre as hierarquias. Como é que é redirecionado. Se vai para o departamento jurídico, se vai para a secretária, se vai para a Gabriela que está a lavar o chão, se vai para a mulher das limpezas, exato, se vai direto para o topo, se vai para a esposa, se vai para a Cristina, não sabe. Isto não é a responsabilidade deles. Ponto 15. Diz ainda que quanto à tentativa presencial, diga-se que aparecer nas instalações da Maná Igreja Cristã sem qualquer aviso, em dia e hora que bem entenderam, e contar com quem de direito estaria ali, presente e disponível para os receber e prestar declarações, é caricato. Por outras palavras, a Igreja Maná diz que considera que a RTP, ao apareceu lá sem aviso prévio e foi presunção, por outras palavras, está a dizer isso, foi presunção ou foi caricato eles aparecerem lá num dia qualquer, e que não foi, na verdade, um dia qualquer, para serem recebidos por causa desta matéria.
Segundo eu percebi, houve a tentativa de contacto via e-mail e telefone antes de ir presencialmente lá. Pelo que eu percebi na reportagem. Segundo ponto, e acho que é isto que mata aqui um pequeno pormenor. Meus amigos, vá lá, nós não somos inocentes. Se porventura, vamos imaginar, eu tenho o meu restaurante e à porta do meu restaurante, e entra-me até pelo restaurante adentro, um indivíduo com o microfone na mão e com uma câmera a dizer RTP, não sei, digo eu, talvez eu disponibilizasse alguém de imediato, de direito, para receber, ou pelo menos averiguar o que se passava, porque clientes não vêm ali para comer, não vêm ali para conversar porque eu não os conheço, portanto eu quero saber e vou dar alguma celeridade e importância àquela presença. Ok? Não sei, digo eu. Se eu decido ignorar, talvez seja um bocadinho irresponsabilidade é minha e não caricato. Já para não falar que apesar, se vamos aqui esmifrar, ora, vá lá, a RTP sabe que estamos a falar de uma igreja. É uma instituição religiosa cujos seus horários são maioritariamente os seus cultos é às sextas-feiras e aos domingos. Ora, pelo que eu percebi, tinha sido num domingo que eles foram lá. Ora, se foram num domingo, é praticamente, num termo legal, se calhar, a hora laboral da própria instituição religiosa ao domingo. Eles contavam ter lá pessoas. Se eles não receberam resposta via e-mail e por telefone, eles tentaram ser sábios, ou pelo menos, não sei, digo eu, mas agora isto são presunções, isto é tudo alegadamente agora. Eu penso que eles, ao terem ido lá no domingo, eles pensaram assim, pá, no domingo certamente há aqui pessoas. Não recebemos resposta via telefónica ou por e-mail, vamos lá presencialmente nos dias em que nós sabemos que lá estão. Foi no domingo. Segundo pareceu, se estiver errado, eu peço imensa desculpa. Então, eu não tenho problemas nenhum em corrigir. Eu não tenho problemas nenhum em fazer outro vídeo e a corrigir aquilo que eu falei. Hein? Se alguém souber algum detalhe, fica aqui para efeitos legais que eu me predisponho a corrigir aquilo que. Fica aqui, está aqui o meu e-mail. Fica aqui e eu vos garanto que vai ser recebido por quem de direito qualquer correção a esta intervenção. Tá bom? Pelo menos eu dou ordens ao meu pessoal para isto. Ponto 16. Defende que tal exigência não é razoável e fazer disso uma má vontade perante os telespectadores é insultuoso e mentiroso. Ok, basicamente a Igreja Maná aqui diz que a maneira como a RTP disse que tentámos insistentemente ir com a Igreja Maná, falar com a Igreja Maná e até de forma presencial, mas rapidamente percebemos que dali de dentro nem uma palavra seria dita. Esta expressão, na perspectiva da própria Igreja Maná, eles dizem que foi como que má vontade perante os telespectadores e insultuoso e mentiroso. Eu não sei em que sentido é que é insultuoso. Sentiram-se insultados por aquela expressão. Rapidamente, dali de dentro, nenhuma palavra seria dita. Porque eu acho que, não sei, eu realmente até parece que estou a ser agora tendencioso, mas fico com a sensação que, aliás, não quero ser tendencioso, ou pelo menos parecer que estou a ser tendencioso, mas eu fico com a ideia que quando a RTP diz rapidamente percebemos que dali de dentro nenhuma palavra seria dita, é na sequência de já terem tentado contactar por e-mail, por telefone e presencialmente e terem tido uma total apatia de resposta. Não houve vontade por parte da terceira parte, que neste caso era a Igreja Maná, em responder ou mesmo atender. Eles até foram lá presencialmente no dia das reuniões e não lhes deram importância. Os gajos aparecem com uma carrinha, certamente com a carrinha da RTP, digo eu, com uma câmara a dizer RTP também, se calhar, digo eu.
ou reportagem, ou prova dos factos, e com o microfone, e não deram importância nenhuma àquilo. E eles concluíram, bem, nós não vamos receber nenhuma palavra daqui. Pronto. Ponto 17. Afirma que, ponto 17, basta ver a reportagem. Eu estou a ler isto desta forma porque eu fico mesmo, eu estou a ficar um pouco incrédulo com algumas expressões que são utilizadas por parte dos queixosos, por parte da própria Igreja Maná, porque é uma. Estão a utilizar expressões, eles sim, tendenciosas, como quem diz: pá, vocês não veem que vocês é que estão mal. A partir do momento em que utiliza esta expressão, basta ver a reportagem para perceber que não houve má vontade nenhuma. Basta ver, como quem diz, toda a gente que viu a reportagem vê o mesmo que a gente. Vocês é que agiram de má forma. Basta ver, está fácil, é claro. Nisto, na perspectiva da igreja, está claro que vocês agiram de má fé. Isto acaba. Esta malta, eu não sei quem é que elaborou a queixa para a ERS, mas vocês. É o que eu digo. Os meus advogados, os meus médicos, depois é isto, depois fazem isto. Sabe, uma pessoa com o Espírito Santo de Deus é melhor do que o canudo, meu. Eu não sei quem é que foi o manjerico que escreveu a queixa para eles. Eles próprios se enterraram na queixa. Podiam ter feito isto de outra forma. Já estava à partida que já iam perder. Já estava de caras que iam perder por acaso. Porém, se era para ir pela carne, porque tentaram fazer uma queixa pela carne, não existe qualquer tipo de dependência, mais uma vez, nunca buscam a Deus para nada, decidiram lutar contra o mundo, hipoteticamente, sem Deus, mais uma vez. E claro, e são envergonhados outra vez. Fácil, rápido, não é? E isto vai acontecendo. E pronto, enfim. O dia em que vieram era... espera aí. Para perceber que não houve má vontade. O dia em que vieram era dia de folga e não estava nenhum responsável no local. Ok. Então se era dia de folga, presumo-se então que não era domingo. Ok, então já respondeu. Então não era domingo. Se calhar, eu não sei que dias de folga é que eles têm. Mas eu fico naquela... Mas mantenho aquilo que eu falo. Aquilo que eu falei ainda há pouco. Que é o seguinte. Se aparece um indivíduo com um microzinho na mão, carro da RTP, um cameraman, à porta da minha propriedade, vou chamar privada. Isto já agora, a questão da propriedade privada, as igrejas têm que estudar um bocadinho acerca de propriedade privada. Se querem gozar certos direitos em Portugal, há certos direitos das propriedades privadas que não podem reclamar. Mas vá, eu não vou, nem sequer vou entrar por aí, mas vá. Isso não é falado aqui, também não vou falar. Portanto, é o seguinte, se estavam de folga, tudo bem. Mas só que a questão é como é que se estavam de folga se estava lá um porteiro. Eu não estou aqui a entender aqui uma coisa. Se estava lá um porteiro, então não estava de folga. Se estava lá um porteiro, o porteiro ligou. Pelo que eu percebi, o porteiro ligou. Não é? E não houve nem sequer a tentativa de dizer, olha, as pessoas não estão cá, mas alguém vai agora aqui receber-vos. Nem que não fosse a pessoa de direito, mas uma pessoa assim rápida. Imaginemos, o mesmo exemplo da questão do restaurante. Aparece-me lá uma equipa de repórteres. Se eu, como dono do restaurante, eu não estiver presente, eu digo assim, pá, aguentas aí, pagas no café, diz que eu estou atrasado, estou a chegar uma hora, eu vou para aí. Ou mando outra pessoa representar. Não sei, isto é o que eu faria, mas isto sou eu, não é? Isto cá está. Eu estou a pensar nas coisas óbvias. Não sei, digo eu. Isto se eu visse uma equipa de repórteres na minha propriedade privada. Isto sou eu, mas isto sou eu. Porque, não sei, eu acho que eu sou um ganda burro. Eu é que como gelados com a testa. Esta malta basta ver a reportagem. Esta malta é que é inteligente. Este gajo é que sabe. Estão sempre bem. Ponto 18. Alega terem sido descontextualizados factos para criar no telespectador a ideia de que são o que não são, como é o caso de a única resposta surgiu em forma de ameaça. Ok. Ok.
Só aqui para apanhar. Alega terem sido descontextualizados factos para criar no telespectador a ideia de que são o que não são, como é o caso de a única resposta surgiu em forma de ameaça, uma carta registada de uma advogada que tentou impedir a divulgação das imagens captadas pela nossa reportagem. Espera aí. Deixa cá ver uma coisa. Espera aí. Aqui no ponto 14, a Igreja Maná diz desconhecer quais as vias de e-mail e telefone que foram utilizadas para contactar a Maná, a Igreja Cristã, visto que não chegou a quem de direito qualquer informação a este respeito. Isto é no ponto 14. No ponto 18... No ponto 18 fala aquilo que está na reportagem, que é, houve uma carta enviada por parte do Departamento Jurídico à RTP para impedir a divulgação das imagens. Isto significa que a equipa de advogados da Igreja Maná já sabia da reportagem. Ora, se já sabia da reportagem e não houve diálogo, e estes gajos enterraram-se aqui. Eu não digo que vocês são estúpidos, eu não digo que os advogados eles são estúpidos numa porta. Estes gajos são burros numa porta. Estes gajos enterraram-se todos aqui. Os gajos no ponto 14, no ponto 18 e no ponto 14 acabam por... Aliás, é no ponto 14 que eles enterraram-se todos. Então se eles enviaram uma carta para a RTP, se eles enviam uma carta para a RTP para impedir a divulgação das imagens, é porque já tinham conhecimento das imagens, já tinham conhecimento da reportagem. Se tinham conhecimento da reportagem, como é que eles, no ponto 14, dizem não chegou a quem de direito qualquer informação a este respeito? Significa sim, e eles próprios, na própria queixa, se enterram dizendo que sim, a RTP por acaso contactou-nos, que queria tirar umas filmagens. Então, eles já sabiam. Agora é que eu estou aqui a pensar. Eles provaram no ponto 14 que eles é que estavam a agir de má fé. Não, peraí. Eu não quero estar a ler isto assim de forma fácil. Peraí. Deixa-me cá ler isto bem para eu não estar aqui também. Também não ser tendencioso. A Igreja Maná desconhece quais as vias de e-mail e telefone utilizadas para contactar a Maná Igreja Cristã, visto que não chegou, eles estão a afirmar que não chegou a quem de direito qualquer informação a este respeito. Porém, no ponto 18 refere algo que realmente está na reportagem, que é, foi enviada uma carta para a RTP para o impedimento da divulgação das imagens. Significa, então, que a Igreja Maná, ainda antes de enviar a carta, tinha tido conhecimento de alguma forma, ou presencialmente, ou por telefone, ou por e-mail, da divulgação das imagens. Da futura divulgação das imagens, ou seja, posteriormente a reportagem. Ou seja, eles no próprio ponto 14 eles estão a mentir. Até porque se é o seguinte, se a advogada que envia a carta não é uma pessoa de direito, não é uma pessoa de direito, então quem é? Espera aí, eu volto a dizer, quem é que aqui é estúpido que nem uma porta? Eles fazem uma caixa e acabam-se por se enterrar. Eu não posso. Eu não estou a ver isto. Espera aí, a advogada manda uma carta para impedimento da divulgação de imagens. A advogada é que tem a iniciativa de enviar a carta para a RTP. Quando a reportagem pressupõe-se já estava se calhar preparada ou quase feita ou já elaborada para ser apresentada ao público. Mas no ponto 14 diz não chegou a quem de direito. Então, mas o departamento jurídico não é quem de direito? Aliás, mais. Se chegou pelo menos então a pessoa de direito se calhar era o próprio líder e não chegou ao líder. Pergunto, então existe incompetência mais uma vez por parte da equipa jurídica, porque não passaram para cima.
há aqui qualquer coisa que não está a encaixar bem. Eu não sei como é que funciona aquela gente. Até para fazer queixa se enterram eles próprios. O homem, realmente, o homem sem o Espírito de Deus, nós não precisamos para nada. Só fazemos parados. E fizeram uma queixa debaixo de orgulho. Estavam com o orgulho ferido. E o homem falha com o orgulho ferido. Isto foi sem o Espírito, sem orientação nenhuma. Mais uma vez, né? E é uma igreja. Isto é uma igreja. Nem o mundo é tão estulto. Nem o mundo consegue ser tão estúpido. E é aqui que, com esta carta, com o ponto 14, que vocês perdem o direito ao bom nome. Percebem? Porque o bom nome é como o respeito. O respeito não se tem. O respeito você ganha. Você conquista o respeito. É a mesma coisa que o bom nome. Você tem direito ao bom nome, mas você tem que ter padrões, valores que correspondem com o seu bom nome. Não sei, digo eu. Bem, vamos avançar. Espera, meus amigos, eu ainda vou na página 5. Senhor. Bem, eu vou tentar ser um bocadinho mais rápido. Ponto 19. Esclarece que, no dia em que os jornalistas estiveram nas instalações da Maná Igreja Cristã, apesar de interpelados, não disseram ao que vinham. Volta só mesmo. Se parece uma equipa de repórteres na minha propriedade privada, eu peço imensa desculpa, mas não se ignora. Eles não foram lá tomar um café. Meus amigos, a RTP não foi lá tomar um café. Ou foram lá à salvação. Estamos muito arrependidos. Não foram lá dar dízimos. Nem ofertas. Nenhuma oferta alçada. Eu tinha certeza que se fosse para dar uma oferta alçada vocês tinham recebido. Pois não. Assenta aqui, se faz favor. Até o gajo vinha lá de Montemor. Nem que o gajo apanhasse o avião lá de Raio de Moçambique, o gajo vinha depressa para receber uma oferta da RTP. Não disseram para o que vinha. Isto é. Eles enterram-se. Isto enterram-se. Ponto 20. Eles queriam que a RTP fosse lá aqui, beber um cafezinho? Ir lá conversar com eles? Olha, estava aqui de passagem. Passava. Olha, viemos agora aos Açores, estamos agora a ir para a praia e façamos aqui um bocadinho aqui para o Lutejal. Tenho a câmera, para tirar a imagem, para depois fazer reels no Instagram. Ponto 20. Refere que ficaram sem saber qual era a sua intenção. Para que programas estavam a recolher imagens, em que dia é que ia passar na televisão, qual o seu conteúdo, etc. A Jamana está a dizer que não disseram para o que vinham, não sabiam qual era a sua intenção, qual era o programa, que estavam... Ficaram sem saber. Então, mas vocês não os receberam, meu? Claro que ficaram sem saber essa informação. Vocês não os receberam? Então era isso que eles queríamos dizer. E mais uma vez, eu duvido que eles não tivessem um logotipo, ou mesmo a apresentar, não tivessem um cartão de identificação, ou algo do género. Eu duvido que eles não tivessem uma coisa qualquer assim, como repórter, ou jornalista, ou mesmo a olho nu, podia-se ver assim, RTP, assim no carro lá fora. Normalmente eles andam com viaturas da própria estação. Isto é tirar areia para os olhos. Eles gajos tentaram fazer caer-se o que estes gajos fazem com os milhares de africanos lá em África. E fazem com o povo, que é tirar areia para os olhos da malta. Estes gajos tentaram fazer caer-se o que fazem com o povo. Com o povo deles. Que é tirar areia para os olhos da malta. Como eu já li o resultado disto, eu acabo por, como é que eu ia dizer... Eu não fico muito contente por serem derrotados, porque no final de contas têm o nome igreja e representam hipoteticamente Deus. É Deus que acaba por ser um bocadinho manchado. E alguém pode dizer assim, mas tu também estás a fazer... Não, vou ficar calado. Não, eu vou deixar que certos ministérios que andam para aí tentem provar que eu é que estou errado, eu é que sou murmurador. Não. Camada de incompetentes. Ponto 21. Diz que a equipa de reportagem limitou-se a montar o equipamento de filmagem na entrada de... ok. Eu quero ler esta parte. Ponto 21. A Igreja Maná diz que a RTP limitou-se
diz que a equipa de reportagem que apareceu lá limitou-se a montar o equipamento de filmagem na entrada das instalações da Maná Igreja Cristã e a lançar um drone sobre a Quinta da Ribeirina com o intuito de recolher imagens no seu interior, propriedade religiosa e privada, sem ter autorização para isso. Epá, isto é o seguinte, mais uma vez, se você tem uma equipa de reportagem à porta da sua propriedade privada, você tem que estar a estar lá, é a sua responsabilidade. Agora, quanto à parte de lançar um drone sobre a Quinta da Ribeirinha com o intuito de recolher imagens do seu interior, que é propriedade religiosa e privada, eu das imagens que eu vi na reportagem, tudo aquilo é, não sei, digo eu, aquilo foi feito num lugar que é público. Eu fiquei com essa sensação, eu não sei o que é que a lei fala sobre isso, mas eu acho que... Pode 22. Defende que a captação de imagens em propriedade religiosa e privada... Eu, mais uma vez, eu não vou gastar tempo aqui, mas isto... eu sugiro que as diversas igrejas que se dizem separadas do Estado comecem a estudar um bocadinho acerca do que é que podem ou não podem fazer, o que é considerado privado ou não é privado. Se querem gozar do estatuto de separados do Estado, há muita coisa que não podem considerar privada. Enfim, captação de imagens em propriedade religiosa e privada é ilícita e ilegal. Eles estão a... Ok. Por violar direitos de Constituição. Os gays agarram-se ali à Constituição, mas sem perceber o que é que está escrito na Constituição. Ilegalmente protegidos. É nesse sentido o conteúdo da carta. Ok. O que a Igreja Maná está a dizer é a carta que enviaram para a RTP, para o impedimento da divulgação de imagens, era no sentido de, digamos, relembrar os direitos constitucionais dos quais estão legalmente protegidos. É o que eles estão a dizer. Não, nós não quisemos impedir. Nós apenas quisemos relembrar que aquilo que quisemos lembrar os nossos direitos. É um bocadinho nesse sentido. Acho que é isso. Acho que foi isso que eu percebi. Se estiver errado, mais uma vez peço imensa desculpa. Ponto 23. Entendo que descontextualizar e distorcer o conteúdo da carta é apenas mais uma manobra de hostilidade contra a Maná Igreja Cristã que se viu envolvida num sensacionalismo, mais uma vez não sei o que é que eles estão-se a referir, no qual não se revê, com suspeições e acusações sem quaisquer provas, com grave violação do contraditório e da presunção de inocência. Volta-se ao mesmo. Pelo que eu percebi, vocês não quiseram dar qualquer tipo de prestações, e já para não falar, a presunção de inocência não é a competência da estação de televisão RTP, é assim num contexto de tribunal. Ok? Talvez não houvesse esse clima de suspeição e de acusação se porventura vocês tivessem dado a vossa versão. E aí a RTP se calhar juntava os dois e a peça tinha ficado um bocadinho diferente. Não sei, digo eu. Se não houvesse arrogância, prepotência por parte da vossa casa em não falamos com esta gente, que eu sei como é que vocês funcionam. Eu digo vocês porque eu sei que eles estão a ouvir. Se não houvesse essa prepotência, esse orgulho, talvez a peça tivesse ficado com outra cor. Talvez tivesse ficado com outra percepção. Como se eu só viu uma das partes, claro que se calhar fica com aquela. Mas vocês se enterraram. Não sei, digo eu. Ponto 24. Considera ter-se tratado de uma reportagem sensacionalista. Bom, mais uma vez, agarram-se a isto. Já agora, eu quero saber quem é o gajo do departamento jurídico que gosta desta palavra. Palavra sensação. Eu tenho a sensação que vocês são estúpidos. Eu estou com essa sensação também. Mas isto é a sensação com que eu fico nesta carta. É o sensacionalismo que eu estou a ficar. Estou com essa sensação também. Criada com o intuito de abusar da boa-fé do telespectador. A dar graça ao telespectador. Agredindo e insultando os queixosos.
Agredindo. Ia, mano. Façam aí uma parada LGBT também. Vão ir para o Orgulho Gay também. O Orgulho Maná. Vão ir para as ruas. Olha, fica a ideia. E todos os seus crentes, muito além... Ai, a ideia que eu acabei de dar. Muito além dos limites toleráveis do exercício da liberdade de expressão. Ou seja, houve um abuso do exercício da liberdade de expressão e de informação. Pronto, ok. E tem direito a dizer isto, não é? Ponto 25. Mais diz que a reportagem visada não tem qualquer rigor e isenção e incita à intolerância, à discriminação e ao ódio. Bem, aqui está-lhes a chamar, está a dizer que a reportagem houve incompetência e que incita à intolerância, à discriminação e ao ódio. Sabes, meus caros, caso vocês da Igreja Maná, eu gosto muito quando vocês falam sobre racismo e quando vocês falam contra o Dr. Marcelo Rebelo de Sousa. Eu gosto muito. Gosto muito. Fico a pensar nas vossas declarações contra as autoridades em Portugal. E vocês agora estão a acusar a RTP. Eu fico muito... Ok, vamos avançar. Ponto 26. Alega que as acusações e os juízos de valor são propositadamente feitos para passar uma má imagem dos queixosos sem quaisquer provas. Isto sim é mesmo uma acusação. Está a dizer diretamente que a RTP fez de propósito para passar uma má imagem. Houve má fé. Isto aqui está de cara, né? Se realmente isto fez parte da queixa à ERSE, basicamente diz que a RTP quis de propositadamente passar uma má imagem da Igreja Maná. Eu não sei o que é que a RTP vai fazer, ou poderia fazer, ou pode fazer com este resultado. Porque eu já sei o resultado. A ERSE simplesmente, já agora dou o spoiler, a ERSE simplesmente ignorou isto e arquivou. Óbvio, fácil, porque não são infundadas. Diz lá que as queixas são infundadas. Não encontrou fundamento para as queixas dos queixosos, neste caso a Igreja Maná. É o resultado final, mas eu já vou ler essa parte. Ora, e com esse resultado final, eu fico a pensar o que é que a RTP poderia fazer com isso, com este documento. Porque isto aqui houve uma acusação por parte da Igreja Maná, a RTP, em como não só foram incompetentes, violaram o código deontológico e pior, tentou-se passar a imagem que a Igreja Maná são aquilo que são. Tentou-se passar a imagem, mas ou seja, que foi a RTP que tentou passar a imagem. Ponto 27. Considera tratar-se de um... Outra vez, meu! Senhor, considera tratar-se de um sensacionalismo, meus amigos. Existem outras palavras no dicionário. Sensacionalismo abusivo que ultrapassa todos os limites toleráveis do exercício da liberdade de expressão e de informação. Pá, vocês enviaram mesmo 27 pontos praticamente a dizer sempre a mesma coisa? Que pelo seu conteúdo e pela forma como está construído, pretende apenas colocar os telespectadores contra os visados e denegrir fortemente a sua honra e o seu bom nome. Concluir requerendo que a queixa seja considerada procedente. Tá bom. Correto. 28 pontos a dizer petavina. E é o sensacionalismo com que eu fiquei é que vocês... Bem, eu não vou dizer. Eu ando a evitar, eu ando a tentar controlar. Por isso é que eu contei aquela história da Cristina. Eu ando a tentar controlar. Bah, oposição. Pronto. Aqui é a resposta da RTP. Ok, meus amigos? Deixem-me cá ver se a RTP teve o mesmo tipo. Meus amigos. Olha, vocês podem aprender com a resposta da RTP. Vocês fizeram 28 pontos. A RTP fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pontos. Fantástico. Isto está aqui olha, este documento dá um objeto de estudo brutal. Que não é por muito falar que você ganha alguma coisa. 28 pontos contra 9. Ganhou os 9, pelos vistos. Senhor. 29, eu vou ler isto. Notificada para se pronunciar sobre a queixa em apreço, a denunciada
alega não entender em que medida existe violação da liberdade religiosa. Perdão. Isto é agora a RTP a falar. Por terem sido captadas imagens das instalações da referida igreja a partir dos espaços. Exato! Olha, é exatamente aquilo que eu tinha falado, mesmo no React. Aquilo foi tirado imagens a partir do espaço público. Do lado de fora. A partir do momento, se eu estiver a filmar no lado de fora, repare, isto não se pode levar ao ridículo de eu pedir licença a tudo e mais alguma coisa se eu estiver na rua. Então, para isso, ninguém tem Instagram, por exemplo. Ninguém tem Facebook, não se pode tirar fotos na rua. Porque depois, lá atrás, está o anunciozinho do Continente. Mas esta gente não... Mas... eu nem... Olha, eu não tinha visto isto. Eu não... Pá... Não tenho palavras. A primeira resposta foi precisamente aquilo que eu já tinha dito no React. No dia 10 de junho. No dia 10 de junho, a RTP vai espeta-lhes exatamente a mesma coisa que eu próprio já tinha dito. Você pode tirar fotografias, vídeos e seja lá o que for a partir do espaço público. No espaço público você pode. O que você não pode tirar é dentro da propriedade privada de alguém. Ou a pessoas, por exemplo, se você tiver, e isto toda a gente sabe, se eu não posso chegar a um desconhecido e filmar-lhe a cara. O desconhecido tem direito a dizer que não quer ser filmado. Pronto, ok, certo. Agora, espaços públicos, edifícios, a partir do espaço público, pode-se filmar, claro. Olha o ridículo, olha os argumentos que estes gajos vão usar. Ponto 30. Refere que todas as restantes imagens são públicas, disponibilizadas pela própria igreja. Ou seja, está a falar das outras imagens, quando aparece, por exemplo, os arquivos, as imagens de arquivo que lá estavam, por parte da RTP, quando há lá uma parte que aparece a igreja dentro das instalações, mas foi de há algumas décadas atrás, mas que tinham sido disponibilizadas até pela própria igreja, em tempos passados. Ponto 31. Em relação ao contraditório, ok. Eu agora quero ver esta parte. Em relação ao contraditório, refere que o jornalista, através do endereço... Em relação ao contraditório, refere que o jornalista, através do endereço eletrónico corporativo, enviou à queixosa um mail solicitando uma entrevista que permitisse obter os necessários esclarecimentos aos depoimentos reproduzidos no programa. Ou seja... Então, houve de facto, por parte do jornalista, ter enviado um e-mail. Existiu mesmo um e-mail. E não só nesta parte diz que foi enviado um e-mail, como diz até os motivos do e-mail. Ou seja, a Igreja Maná teve também conhecimento do qual era o conteúdo da reportagem. Ou seja, até na própria queixa mentiram. Bem, ponto 32. Mais disse que, embora não seja visível na peça, a pessoa que recebeu o jornalista na entrada... isto é aquela parte quando aparece o jornalista a falar com o porteiro, parece-me. A pessoa que recebeu o jornalista na entrada das instalações referiu expressamente que o mail... Eia, meu! Não acredito! Eia! Isto é muito bom! Espera, até o porteiro sabia que o mail tinha sido recebido. Espera aí, nós já tínhamos percebido já tínhamos percebido pela própria queixa que os advogados deles já tinham recebido o e-mail. Já tinha sido mau. Mas repara, aquele jornalista quando chega lá à porta e se vê aquelas imagens a falar presencialmente, diz que o porteiro sabia que o mail foi recebido. Diz-me a mim, então tinha sido recebido se calhar com algum tempo de antecedência. Vamos ler. Ou seja, até o porteiro sabia. Portanto, já existe pelo menos duas entidades, ou seja, a advogada e o porteiro, que podiam ter passado à pessoa que ainda não sei quem é direito. Se o departamento jurídico não é a pessoa de quem direito, pressupõe-se que seria o líder. Se o líder não recebeu o mail, pressupõe-se, digo eu, não sei, que se calhar é incompetência então da maneira como eles tratam os mails lá dentro.
Vamos ler o resto. Na verdade, a Maná estava ao corrente do assunto da reportagem. Pois, exatamente. Ou seja, eles já sabiam da reportagem antes. Tal como garantiu à RTP o porteiro do campus. Num telefonema efetuado para as estruturas da igreja. Ou seja, então está aqui já duas coisas. Pronto, eles para já afirmam aquilo que eu já disse. Ou seja, eles já sabiam da reportagem. Em tempo oportuno. Houve um e-mail e há também um telefonema. Antes da tentativa de ir lá presencialmente. Um telefonema efetuado para as estruturas da igreja. Presenciado pelos jornalistas. O mesmo funcionário confirmou que o referido e-mail foi recepcionado e lido por elementos da participante. Acresce que foram feitas sem sucesso diversas tentativas de contacto por e-mail, por telefone e pessoalmente. Este secretismo, essa arrogância, só vos queimaram vocês próprios. É só isso. Ponto 33, eu vou tentar ser mais conciso com isto. Entendo que, sendo as fontes utilizadas tão diversas e fidedignas, os factos relevantes de interesse público, a peça não poderia ficar prejudicada porque a queixosa não quis exercer atempadamente o contraditório. Por outras palavras, para quem não percebeu, a RTP diz o facto de eles não terem respondido não faz com que nós ficamos impedidos de divulgar. Nós tentámos contactar de forma atempada a possibilidade de receber um contraditório ou pelo menos uma outra versão. Eles simplesmente... Exato. Pronto, enfim. Já agora a malta aproveita para perceber como é que as estações de televisão funcionam, não é? Seguem até bastantes coisas, eu pelo menos acho. A malta... Normalmente são quem se queixa da comunicação social, e eu mais uma vez eu tenho uma posição realmente até hostil em relação à comunicação social. Existe muita manipulação de informação, existe realmente fake news, existe a todo o tempo. Existe a todo o tempo. Existiu então de forma exagerada durante a pandemia, de forma exagerada mesmo durante a guerra da Ucrânia com a Rússia, e mesmo agora entre Israel e o Hamas. E a Palestina. Existe realmente, mas é aquilo que eu tinha dito, que isto tinha sido uma reportagem, não tinha sido uma notícia. É o que é. 34. Defende que todas as fontes dão conta dos mesmos factos e, ao contrário do que é referido na queixa, o jornalista limitou-se a enquadrar o tema da reportagem e a dar voz aos antigos... Olha, é aquilo que eu tinha dito. Eles deram voz aos missionários, que relatam as respectivas experiências. Não há sensacionalismo. Olha, pelo menos a RTP, aqui eles foram mais inteligentes, eles perceberam o que é que eles quiseram dizer com sensacionalismo. Há relatos de fontes que a RTP considerou credíveis, não formulou opiniões nem acusou sem provas. Ouviu depoimentos, pesquisou factos, trabalhou com os elementos que dispunha e tentou ouvir a hora queixosa. A queixosa é que não se quis fazer ouvir. Estou eu aqui a acrescentar. Ponto 35. Sabem uma coisa? Sabem qual é o interesse de eu fazer este vídeo? Deste react? Porque eu considero que eles já sabem o resultado destes despachos. E eu fico naquela, o que é que eles interpretaram deste despacho? É o diabo! Eu peço, estou a ver, não é? Eu peço, já estou a ver. É o diabo! Nem leem o que está aqui. Considera que o tema em causa era, como já se disse, de manifesto interesse público e nada tem a ver com a liberdade religiosa ou de culto, e a direção de informação da RTP, ao ter conhecimento de uma situação desta natureza, não poderia nunca ficar indiferente sob pena de, aí sim, incumprir os deveres a que está obrigada. Por outras palavras, é o seguinte: a RTP, quando ouviu os depoimentos por parte dos jovens, viu que aquilo era matéria relevante para fazer uma peça, para fazer uma reportagem. Era algo grave o suficiente para que eles não ignorassem. E pior, eles até referem que, como canal de televisão, como canal de comunicação social, tem até o dever, ou seja, era obrigada
a fazer algo, ou pelo menos a fazerem o papel de investigação. Isto é importante. Papel. Ponto 36. Alega que nada move a denunciada para além da preocupação de informar com rigor, verdade e o máximo de objetividade dos factos em análise, respeitando as boas práticas jornalísticas. Bem, obviamente aqui está a falar de forma indireta em relação aos seus códigos de deontológica. De acordo com os critérios editoriais presentes na atividade da RTP, foi efetuada a abordagem informativa que se entendeu adequada, ou seja, reportagem, tendo sido divulgados os elementos considerados essenciais para uma informação rigorosa, contextualizada e apropriada ao cabal esclarecimento do público. Conclui requerendo que o processo seja arquivado. Por outras palavras, a RTP fez o que se diz na minha terra, um manguito. Tá bom? Fez um manguito a vocês todos. Para que não saibam. Ponto 38. Agora é ERSE. Notificadas as partes para a realização da audiência de conciliação nos termos do artigo 57º dos Estatutos da ERSE, a denunciada informou nada mais ter a acrescentar à oposição apresentada, pelo que não iria comparecer. Mais uma vez, a RTP fez um manguito. Ou seja, parece que era suposto haver uma audiência e a RTP nem sequer. Aquilo que vocês fizeram à RTP, antes da reportagem, de vos dar desprezo, a RTP depois deu-vos desprezo quando era suposto haver uma reunião. Brutal. Fantástico. Eu chamo isto de karma. Bem, agora vem aqui a conclusão da ERSE, que é relativamente grande. Eu só li esta parte aqui da deliberação. Meus amigos, vamos fazer o seguinte. Isto já está um pouco longo. Ok? Eu vou deixar isto para um outro vídeo. Está bem? Para a malta ir tomar um cafezinho. Para ir ver qualquer coisinha. Está bem? E depois retomamos aqui na análise e fundamentação. Ou seja, o resultado final por parte da ERSE. Tá bom? Até já. Beijinhos.